não ficarás muito tempo entre nós. Olha, é outra nota de observação que Allan Kardec deixa, que é colocado no livro Obras Póstumas, né? Não ficarás muito tempo entre nós. É necessário que retornes para terminar a tua missão. Então já estava falando para ele que ele ia retornar novamente, mas ele tinha que já fazer o voo de volta. É necessário que retornes para terminar a tua missão, que não pode ser rematada ainda nessa existência. Então ele não teria condições de terminar a missão dele naquela existência. Se isso fosse possível, não irias daí de modo algum, mas é preciso suportar a lei da natureza. Estarás ausente durante alguns anos. Quando voltares, será em uma condição que te permitirá, ou te permitirão, trabalhar muito mais cedo. Quem começou esse trabalho muito mais cedo? Vamos colocar a interrogação para o pessoal responder? Perfeito, o pessoal comenta aí. O pessoal comenta aí. Quem voltou para continuar esse trabalho? Depois a gente volta aqui para saber se alguém respondeu, né? Então, se ele teria que fazer essa viagem de volta, ele iria para o plano espiritual. Então ele iria para o capítulo 3, parágrafo 1 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele iria para uma dessas moradas benditas da casa do pai. Para uma morada boa, com certeza, né? Para continuar a preparação para ele retornar novamente. Então, uma observação. Allan Kardec, ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. E ele fez a viagem de volta dia 31 de março de 1869, com 65 anos. Aí, como o pessoal vai responder, mais tarde a gente vê se alguém respondeu para saber quem retornou no lugar do Allan Kardec, né? Aí a gente fala a diferença aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito? Seguindo, em João capítulo 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quer dizer, testemunhará, né? Consta no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 e 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso naquela época, Jesus estava falando que ele tinha muito que nos avisar, mas nós não tínhamos capacidade de suportar tudo que ele tinha para falar agora. Então ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, novamente. Isso é em que parte? Em que livro? Isso aqui está em João, capítulo, no Novo Testamento. Tá, perfeito. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Tá. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará através da verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Sabendo Jesus, por conta da limitação intelectual, a limitação intelectual e moral da criatura humana, ele não pôde dizer tudo naquela época. Porque nós não estávamos preparados naquela época e agora também não. Porque tem muita gente que desconhece, né? Nós desconhecemos ainda o Evangelho, a gente não tem aquele... Então, nós não estávamos preparados intelectual e nem moralmente. E ainda já estamos? Mais ou menos, né? Um pouquinho, né? Já estamos mais adiantados. Eu não vou antecipar a tua fala, né? Tá, então vamos lá. Ele não pode dizer tudo naquela época, por isso muitas vezes ele usou de alegorias e de parábolas, porque Jesus falava através de parábolas, né? Para poder a pessoa entender o que ele estava falando. Mas na Santa Ceia, no trecho citado no Evangelho de João, ele afirmou que viria o Espírito da verdade para nos guiar através da verdade. Então, nós encontramos na codificação espírita diversas mensagens atribuídas ao Espírito da Verdade. E sabemos que ele, o Espírito da Verdade, ele foi responsável pela vinda da doutrina espírita. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita.
Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.